A música Índios é daquelas que coloca todo mundo para pensar e refletir. Aparentemente, ela fala apenas sobre o povo indígena brasileiro, mas é claro que a letra quer dizer muito mais do que isso, não é? Você já reparou que no encarte do álbum 2, o título de Índios tem aspas? Então, a música não foi registrada assim. Porém, Renato colocou essa pontuação como o primeiro indício de que a letra da música tem várias metáforas. A princípio, a letra da canção conta sobre a chegada dos portugueses ao Brasil e sobre como foi feita a colonização. Contudo, analisando mais profundamente, percebemos que, na verdade, os índios a quem Renato se refere na canção não são exatamente aqueles que sofreram com a invasão portuguesa em 1500, mas sim as pessoas que ainda hoje são puras e ingênuas e que acabam sendo prejudicadas por isso. Por isso, o uso das aspas, e como grande compositor que era Renato, ele associou essas características a si mesmo. Genial, não é verdade? Então, Índios é uma música muito bonita, mas também bastante íntima e que fala bastante sobre o próprio Renato. O compositor, antes de escrever essa canção, tentou o suicídio, o que fica bem evidente em alguns versos. Nos primeiros versos, ele diz assim: quem me dera, ao menos uma vez, ter de volta todo o ouro que eu entreguei. A quem conseguiu me convencer que era prova de amizade, se alguém levasse embora até o que eu não tinha. Essa estrofe se refere à atitude dos portugueses que, ao chegarem no Brasil, davam objetos aleatórios e muitas vezes sem valor para os índios. É claro que esses presentes não eram dados por amizade nem afinidade. Quanto à relação pessoal de Renato, essa estrofe pode ser interpretada como a questão da confiança e a aproximação de pessoas por interesse, e ele de guarda baixa por ser inocente. Quem me dera, ao menos uma vez, esquecer que acreditei que era por brincadeira, que se cortava sempre um pano de chão, de linho nobre e pura seda. Os índios acreditavam que a troca de presentes era apenas uma brincadeira, apenas por valor sentimental. Mas enquanto recebiam panos de chão, os portugueses recebiam ouro, que nesse verso é representado como um tecido valioso, seda. Quem me dera, ao menos uma vez, explicar o que ninguém consegue entender. Gente, aqui nessa estrofe, refere-se à imposição religiosa que foi feita aos índios, sem dar-lhes ao menos a oportunidade de expressão da sua cultura. Agora, sobre a perspectiva de Renato, o compositor queria saber explicar os seus sentimentos depressivos e sentia que, por mais que ele se expressasse através das palavras, das músicas, não era o suficiente, porque ninguém conseguia entendê-lo. Que o que aconteceu ainda está por vir, e o futuro não é mais como era antigamente. Na época dos índios, isto é, antes da colonização, o futuro seria exatamente como já era. Eles iriam nascer, viver em suas terras e depois morrer. Mas com a chegada dos colonizadores, tudo mudou. Nada voltaria a ser como antes. Quem me dera, ao menos uma vez, provar que quem tem mais do que precisa ter, quase sempre se convence que não tem o bastante. Fala demais por não ter nada a dizer. Nessa estrofe, Renato demonstra que ter muito, seja sucesso, dinheiro, pode ser, gente, um perigo, um fardo, porque nunca há um limite. E isso pode gerar uma prisão de insatisfação. A pessoa nunca fica satisfeita. Quem me dera, ao menos uma vez, que o mais simples
fosse visto como o mais importante. Os índios, gente, valorizavam muito a natureza, a família, suas comidas. E Renato frisa que as coisas mais simples são as mais importantes. Mas nos deram espelhos e vimos um mundo doente. Bom, um dos presentes que os colonizadores deram aos índios foram espelhos. E com o contato com os brancos, os índios adquiriram várias doenças contra as quais eles não tinham imunidade. Quem me dera, ao menos uma vez, entender como um só Deus, ao mesmo tempo, é três. É que na doutrina cristã existe o quê? A Santíssima Trindade, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E é justamente essa divisão, entre aspas, que confunde os índios. Esse mesmo Deus foi morto por vocês. Sua maldade, então, deixaram Deus tão triste. Renato fala nesse verso sobre a nossa contradição. Na história cristã, Pilatos perguntou aos romanos quem deveria ser crucificado: Barrabás, que era um assassino, ou Jesus Cristo, pessoa que ele não via motivos para condenar. Os romanos decidiram libertar o assassino e crucificar Cristo, que sofreu na cruz. Eu quis o perigo e até sangrei sozinho. Entenda, assim pude trazer você de volta para mim. Esse é o refrão da música. E até pode parecer solto, quem escuta assim pela primeira vez, sem sentido. Só que o significado de até sangrei sozinho tem a ver com a tentativa de suicídio do Renato. Agora uma pergunta: o que o Renato queria trazer de volta para si? Era a fé em Deus. Era o próprio Deus. E isso fica mais evidente nos versos a seguir, quando ele fala assim: quando eu descobri que é só você que me entende do início ao fim. Renato entende que só ele é capaz de decidir sobre sua situação e de que precisa ter fé de que vai conseguir lutar contra a depressão. E é só você que tem a cura para o meu vício de insistir nessa saudade que eu sinto de tudo que eu ainda não vi. Somente as escolhas de Renato seriam a sua cura. Em seguida, ele diz sobre sentir saudade do que ele ainda não viveu, não é isso? Isso quer dizer que por mais que ele esteja triste com os pensamentos suicidas, uma parte dele sente vontade de viver o que está lá no futuro. Quem me dera, ao menos uma vez, acreditar por um instante em tudo que existe e acreditar que o mundo é perfeito e que todas as pessoas são felizes. Aqui a gente pode pensar que Renato, na verdade, queria sentir a pureza e a ingenuidade dos índios. Quem me dera, ao menos uma vez, fazer com que o mundo saiba que seu nome está em tudo e mesmo assim ninguém lhe diz ao menos obrigado. Nesse verso, gente, o compositor diz que Deus deveria ser reconhecido por todas as coisas. Quem me dera, ao menos uma vez, como a mais bela tribo dos mais belos índios, não ser atacado por ser inocente. De novo, Renato ele se compara aos índios que foram explorados e atacados em suas próprias terras, sem motivo algum, mas quanto, no caso da sua vida pessoal, diversas vezes ele foi criticado por suas ações, por suas ideologias e como a forma que ele se manifestava, pela sua arte. Nos deram espelhos e vimos o mundo doente. Tentei chorar e não consegui. No último verso da música, o cantor faz uma referência à sociedade machista. Vários meninos cresceram ouvindo: olha só, homem que é homem não chora. E isso faz o quê? Os oprime e faz
com que os homens não saibam expressar os seus sentimentos. Enfim, gente, a obra de Renato Russo é atemporal, porque ela fala de comportamentos e sentimentos humanos, e essa letra é de fato profunda. Ao ouvir essa letra, eu me conecto à alma do artista em diversas partes, porque eu me identifico realmente profundamente. Mas se eu fosse escolher a que mais me representa, eu citaria logo os primeiros versos. Quem me dera ao menos uma vez ter de volta todo o ouro que eu entreguei, a quem conseguiu me convencer de que era a prova de amizade. Assim, gente, eu acredito muito no ser humano. Eu acredito que uma pessoa pode sim ser ética, reta, íntegra, enfim. Certa feita num relacionamento, eu não tô dizendo que é amoroso não, tá, gente? Pode ser que sim, pode ser que não, tá? Mas nesse relacionamento no qual foi construída uma relação de confiança, eu entreguei algo que era muito importante para mim, ou seja, o meu ouro, pensando que era prova de amizade. E como eu queria, meu Deus, esse ouro de volta se eu pudesse. Essa é a inocência que Renato Russo fala, de alguém que tira dos outros por si mesmo. Porque quando você é puro, você enxerga todos com pureza e pensa na troca e na reciprocidade. Mas, gente, sinceramente, eu acho que ainda vale a pena ter a pureza, a inocência, a retidão, a ética. A gente não perde em sermos pessoas boas. Plante bondade, plante amor. E se você ficou até agora, você é uma raridade. Porque as pessoas não estão conseguindo mais assistir vídeos longos, por estarem perdendo foco, concentração, mas você é diferente, assim como nossa artista e assim como eu. Então me deixe um sinal escrevendo nos comentários a palavra inocência. Um beijo e até logo!